Aleluia. É tu e Deus, amém, glória a Deus. Amém. Deus abençoe o pastor, Deus abençoe a igreja, os pastores da casa. Gratidão eterna a Deus por mais essa oportunidade de estar falando da palavra do Pai. Agradecer a confiança dos pastores, ao convite. Agradecer a Deus pela vida de cada um que aqui está nesta manhã. Que Deus possa abençoar grandemente a vida de cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Agradecer a Deus, minha esposa, que está sempre me acompanhando, evangelista Luana, está sempre comigo aí na obra, mulher guerreira. O dia que ela poderia estar descansando, está aí me acompanhando, para a honra e glória do Senhor Jesus, amém? Amém. Coloca para mim Gênesis 22 e o versículo de número 8, amém? Deus colocou uma palavra no meu coração, que certamente vai falar conosco nesta manhã, não apenas com um ou dois, mas com todos que estão aqui. Você crê? Amém. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Amém? Louvado seja Deus. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Após receber o convite para estar aqui nessa manhã trazendo a palavra, creio que todo pregador faz isso, né? Vai orar e pedir direção de Deus, pedir uma palavra. E Deus colocou essa palavra no meu coração, falar sobre a providência dele em nossas vidas. Aleluia. Amém? Entenda uma coisa, essa palavra, a palavra quando ela é pregada aqui, a promessa é para quem é fiel ao Senhor, é para quem é obediente. No livro de Deuteronômio, capítulo de número 28, vai falar sobre as bênçãos aos que obedecem à voz do Senhor. Então só vive a providência de Deus, só vive as promessas de Deus quem é fiel a Ele, quem ouve e obedece a sua palavra. Amém? Então essa palavra é para você que é fiel ao Senhor, essa palavra é para você que deu ouvidos à voz do Senhor e obedece aos seus estatutos. Amém? Então, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida, que Deus põe à prova o seu servo. Deus põe à prova um homem que durante a sua trajetória já tinha mostrado a sua fidelidade ao Senhor, pastores. Mas Deus queria ver até onde ia a obediência daquele homem. O que me chama a atenção é que pouco antes deles subirem, quando eles chegam ao pé do monte, vejam só, Deus tinha pedido o filho a Abraão, amém? Amém. Deus tinha falado: Abraão, sobe ao monte, oferece ali Isaac, teu filho, em holocausto a mim, em sacrifício a mim. A Bíblia diz que ele vai com o seu filho, seus moços, seus servos, alguns dos seus servos. Mas quando chega ao pé do monte, isso me chama muita atenção, porque ele vai dizer: olha, vocês fiquem aqui, porque eu e o moço subiremos, adoraremos e voltaremos. Como ele pode afirmar que os dois voltariam se o filho seria o sacrifício que Deus tinha pedido? Você consegue imaginar o que se passava na mente de Abraão naquele momento? Abraão, oferece o teu filho em sacrifício a mim. Só que ele fala: nós subiremos e voltaremos. Isso se chama fé. Ora, se Isaac era promessa de Deus para Abraão, e Deus prometeu que através de Isaac Deus multiplicaria a descendência de Abraão, como que agora Deus vai pegar Isaac de volta? Às vezes nós não entendemos coisas simples. Eu posso imaginar Abraão não falando, mas pensando consigo: é promessa de Deus, esse filho foi Deus que me deu. Eu não sei o porquê tudo isso, mas eu sei que ele não vai tomar de mim aquilo que ele me deu. Deus toma a bênção que ele dá para alguém? Se Deus deu a bênção, ele não vai tomar. Amém? Por isso que às vezes a bênção demora tanto. Se vir na hora errada, nós não
continuamos com ela, nós a perdemos. Então demora tanto para estarmos preparados. Estarmos preparados. Se Deus fez a promessa, Ele iria quebrar a sua promessa? Se Ele prometeu que através de Isaac a descendência de Abraão seria tão grande, tão numerosa quanto as estrelas do céu, como que Ele iria agora tirar Isaac de Abraão? Como ficaria a promessa de Deus? Imagina nós lendo na Bíblia que Deus prometeu que através de Isaac a descendência de Abraão seria tão numerosa quanto as estrelas do céu, quanto a areia do mar, e logo na sequência Deus tira Isaac de Abraão. Então Abraão entendeu, naquele momento, quando chegaram ao pé do monte, que independente do que acontecesse lá em cima, ele voltaria com Isaac. Eu imagino Abraão pensando assim: bom, se eu tiver que sacrificar, Deus vai ressuscitar, ele tem poder para isso. Abraão entendeu que aquilo que Deus dá, ele não toma. Ele já deu. Deus, eu preguei ontem, eu falei, Deus ele não erra alvo, Deus ele não erra tempo, Deus ele não erra em nada. Aleluia. Ah, mas o tempo de Deus está demorando tanto. Não está não, você que está com pressa. Está demorando a chegar porque você está com pressa. O tempo de Deus ele é perfeito. Amém? Amém? O tempo de Deus é perfeito. Nós que somos apressados. Deus sabe que se Ele der a bênção e nós não estivermos preparados, ela vai se tornar maldição. Aleluia. E sabe o que acontece? Pega essa aqui. Tem muita gente pegando maldição para a sua vida falando que é bênção. Querendo dar um jeitinho brasileiro. Abraão pegou. Deus falou: eu darei um filho, é de você e da sua esposa. Ele ouve, dá ouvidos à voz da mulher e tem filho com a sua serva. Não era aquela promessa de Deus para a vida dele. E nós sabemos, nós conhecemos a história de tudo que aconteceu através de Ismael. Por quê? Porque não adianta querer dar jeitinho para Deus. Ele sabe o que faz no tempo certo. Aleluia, verdade. Amém? Então, a palavra de Deus para a sua vida é providência. Viva da providência de Deus. Amém? Deus proverá. Aleluia. Deus proverá. Em nenhum momento Deus desamparou. Salmos 37 e o seu verso de número 25, se não me falha a memória. Salmos 37, 25. Olha o que está escrito. Leia comigo. Olha aí. Fui moço, jovem. Amém? E agora sou velho. Mas nunca vi desamparado o justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Só que preste atenção. Nunca vi desamparado quem? O injusto, o ímpio, o mentiroso, o adúltero. Não, nunca vi o justo. Por quê? Porque a palavra é para quem se santifica. Aleluia. As bênçãos de Deus é para quem é fiel à sua palavra. A bênção de Deus é para quem anda segundo os seus estatutos. E olha que interessante, que em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 15, olha o que a palavra está dizendo. 1 Pedro 1 e 15. Presta atenção nisso aqui. Agora vai pesar, pastor. Porque agora a palavra vai ser dura para nós. É para nós, é para mim, para o senhor, para a igreja. Mas começando aquele que vos chamou. Quem chamou o senhor, pastor? Não foi Deus? Quem te chamou não foi Deus? Quem me chamou foi Deus. Olha só, começando aquele que vos chamou. Deus é santo, 100%, ele não tem pecado. E olha só o que ele diz: sede vós também santos em toda a vossa maneira de... Não é só um pouquinho santo, não é só 50%, não é só 90%, é 100%. Eu não estou dizendo que é fácil seguir a palavra. Eu estou dizendo que é necessário se sacrificar, matar as nossas vontades para seguir e fazer a vontade de Deus. Quer viver a providência de Deus? Seja santo como Ele é santo.
Vai ter uma hora ou outra que a gente vai falar uma palavra indevida? Vai. Tomar atitudes indevidas? Vai. Mas qual que é a diferença do justo para o injusto, para o ímpio? É que nós, quando percebemos que erramos, nós pedimos perdão, voltamos e buscamos a direção de Deus para continuar. Sim ou não? Sim. É assim ou não é? Sim. Nós erramos. Opa! Quer ter perdão? Reconheça o seu erro, se arrependa e peça perdão a Deus. Ele vai perdoar. Porque Ele é grandioso em perdoar. Deus não tem um prazer na morte do ímpio. A principal criatura de Deus, eu digo isso sem medo, segundo a Bíblia, a principal criação de Deus, o ser humano aqui na terra, somos nós. Então não é o prazer de Deus que a sua principal criação seja lançada no inferno. E pastor, eu não tenho medo de pregar contra o inferno, falar contra o inferno. Ah, bispo, mas as pessoas vão ficar com medo. Que tenha medo então de ir para o inferno, é bom. Já que não vem para os caminhos do Senhor por amor à palavra, venham por medo do inferno. O importante é estar na presença de... O importante é a sua salvação. Se tiver que falar do amor de Deus, eu vou falar. Mas se tiver que falar sobre o inferno, você tem medo, eu vou falar também. Porque o meu chamado é pregar uma palavra que te leva ao arrependimento e ao reconhecimento que só há um caminho para chegar a Deus, que é Jesus Cristo. E mostrar que diante da palavra só existem dois destinos após essa vida: ou é céu ou é inferno. Para onde você quer ir? Glória a Deus. Que bom seria que todos viessem por amor, ouvir a palavra, ouvir falar do amor de Deus, da sua misericórdia e vir. Mas às vezes é necessário um pouco de medo também. E se o próprio Jesus Cristo falou tanto sobre o inferno, por que eu não vou falar? Não é enaltecer o inferno, é falar para você que se você for para lá, vai ser a eternidade do sofrimento. E pode até não ser fácil de ir para o céu, mas pelo menos é de graça. E para ir para o inferno você ainda paga. Na maioria das vezes, pastores, o que nos leva ao inferno nós pagamos. O vício. É ou não é? Você quer tomar uma cerveja, quer se embriagar, você vai pagar por ela. Sabe? Muitas outras coisas aí você vai pagar. Quer ir na balada, ficar loucão, fumar um negocinho lá, você vai pagar. Você paga para entrar, paga para consumir. Passa vergonha ou não é? Vem na rua, parece que está tendo um vendaval ali, parece a tempestade que se levantou no mar, está se levantando contra a sua vida, jogando para um lado para o outro, você passa vergonha ainda. Olha isso. Nós pagamos para passar vergonha para ir para o inferno. Enquanto que a salvação é de graça. Louvado seja Deus. A providência de Deus para mim e para a sua vida, ela vem de graça. É só obedecer ao Senhor. Se creres, comereis o bem da terra. Isso é uma promessa de Deus para as nossas vidas. E nós vamos viver, em nome do Senhor Jesus, as promessas de Deus aqui na terra. Amém? Quem crê nessa palavra? Glória a Deus. Então Deus, Ele é um Deus de provisão, é um Deus de providência. Aquele que é justo, Deus não vai desamparar, nem a nós e nem a nossa descendência. Claro, nós temos que fazer a nossa parte, pregar a palavra para os nossos filhos, pregar a verdade para a nossa descendência, para que ele continue na presença de Deus, para também viver a palavra. Agora, se nós pregarmos e ele não quiser ouvir, nós fizemos a nossa parte. Amém? Deus, quando ele tira o povo do Egito, quando Deus liberta o povo, você vê que em nenhum momento ele desamparou o seu povo. Muitos achavam que estavam desamparados, mas só que a palavra diz que durante o dia havia a nuvem e durante a noite a coluna de fogo, para guiar o povo pelo deserto. Ou seja, havia aquela nuvem por causa do deserto, por causa do sol forte, para o povo não perecer no calor do deserto. E durante a noite, para o povo continuar a sua caminhada em segurança, havia a coluna de fogo, para que o povo não tropeçasse. Amém? E quando chegam diante do mar, Deus provê também, Ele abre o mar. Deus, Ele é Deus de providência em todas as áreas da nossa vida. Ele proveu o alimento,
Ele provê o caminho, Ele dá a direção. Aleluia. Amém? Então chega diante do mar também. Opa, como vamos atravessar o mar? Sem barco, sem navio, sem nada. Espera aí que Deus nos trouxe até aqui, Ele não vai nos desamparar. Então Deus abre o mar para o povo passar. Deus, Ele abre caminho para você chegar onde Ele te tem colocado. Aonde Deus prometeu que você vai chegar, Ele vai abrir caminho. Não importa as dificuldades, não importa o que aparenta ser impossível na sua vida. Se Deus falou que vai fazer, Ele vai fazer. Depende da minha e da tua obediência. Depende da nossa fidelidade ao Senhor. E aí quando o povo está no meio do deserto, não tem o que comer, não tem como plantar, não há tempo para plantar e colher, então Deus, Ele vai enviar o maná do céu. Êxodo 16 e versículo 4. Êxodo capítulo 16. Deus vai enviar o maná do céu para o povo fazer o seu alimento, o seu pão. Não importa o cenário que você se encontra, não importa. Tem um louvor que eu gosto muito dele, que fala que as crises que abalam os reinos da terra, no reino de Deus nem passa perto. Aleluia. Porque é um reino que não tem crise, é um reino que não tem fome. Aleluia. Nós temos um rei eterno que sempre vai trabalhar em favor do seu povo. Ele não é um político que pensa em si, que pensa somente no seu arredor. Ele pensa em todo o seu povo. E Ele não trabalha para si. Eu acho interessante, pastor, porque tudo que Deus nos ordena, todos os mandamentos de Deus, todas as ordenanças que Ele tem, é para o nosso próprio bem. Não é nada para Ele. Ele já está lá no céu. Ele já está sentado no trono. Tudo que Ele faz é para mim e para você. E quando eu falo que nós somos a principal criação de Deus, eu falo com propriedade, porque tudo se fez. Se você pega Gênesis capítulo 1, a partir do versículo de número 3, que vai falar da criação, tudo que Ele vai fazendo, Ele vai só falando: haja, 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 haja. E tudo vai se criando, sim ou não? Amém? Haja, haja, haja. E vai se criando. Mas quando chega na hora do homem, olha que interessante: façamos agora o homem segundo nossa imagem e nossa semelhança. Ele poderia simplesmente falar: haja o homem. Mas não, aí Ele vai pegar e vai formar o homem. Ele não vai apenas fazer o homem aparecer, Ele vai formar, Ele vai pôr a sua mão literalmente na massa. Ele vai formar o homem. Agora veja, todos os seres vivos, Deus já criou com a palavra haja, com vida. Sim ou não? Só que quando chega no homem, além de criar, de formar com a sua própria mão, Ele vai dar o seu próprio fôlego, o seu próprio espírito de vida. Ah, isso não é suficiente para você acreditar que você é a principal criação de Deus? Tá bom. Deus coloca o homem sobre toda a terra, para dominar sobre toda a terra, sim ou não? E domine o homem sobre toda a terra, sobre os animais, do mar, de tudo. Tanto que você vê, o homem aprisiona animais, mas você não vê um animal aprisionar um homem. O homem aprisiona o leão, doma o leão, faz um leão de gato sapato, como diz aí, né? Faz o leão virar um palhaço. O rei da selva, o homem transforma ele em um palhaço de circo. Mas ele não, o animal não faz isso com o homem. Não se convenceu ainda? Tá bom. João, capítulo de número 1 e versículo de número 12. João 1:12. Olha o que está escrito. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos o quê? Me ajuda aí, igreja. Foram feitos filhos de Deus. Amém? Então veja só. Tudo é criação, mas nós somos. Amém? Tudo é criação. Tudo Deus chama de criatura. Tudo a Bíblia fala como uma criação de Deus. Mas quando chega aqui, ó, todos somos feitos filhos de Deus. Agora vamos um pouquinho mais para frente. No livro do apóstolo João, capítulo de número 3, versículo 16. Essa aqui você conhece. Amém? Essa aqui você conhece. Olha aí.
Não foi por amor aos animais marítimos, nem aos animais do ar, eu esqueci como falar essa palavra, nem animais que andam sobre a terra, os animais terrestres. Ele veio por amor ao mundo, por amor à humanidade, por amor a mim e a você. Deus enviou seu Filho unigênito para morrer por nós, para que nós tenhamos. Amém? Isso, o que acontece? Deus, ele vem providenciando sempre na vida do seu povo, providencia libertador. O povo está sendo escravo no Egito, Deus providencia o libertador Moisés. Só que Moisés agora, a Bíblia diz que Deus vai tomar ele para si. Então o que ele faz? Providencia o seu substituto. E assim, todo o decorrer da história, tudo que o povo precisa, Deus vai provendo. O profeta Elias se tranca numa caverna, está com sede, está com fome, Deus providencia um alimento para ele. Amém? Deus providencia. Olha que interessante, manda um corvo servir um alimento para o seu servo. Aleluia. Amém? Então, em todos os momentos, aí o povo é escravizado. Deus vai levantar alguém para profetizar para o povo, para libertar o povo da escravidão de novo. Olha que interessante, lá em Daniel, quando Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na caverna, na fornalha de fogo, e o quarto homem desce e passeia com eles ali, o que o rei fala? A partir de hoje. Até então o decreto era para se prostrar diante da sua estátua, da sua imagem. Mas só que quando Deus faz esse milagre, ele fala: a partir de hoje todos terão que servir ao Deus de Sadraque, Mesaque. Aleluia. Aleluia. Deus providencia também livramento para o seu povo. Deus é Deus de providência. Todo aquele que crê e todo aquele que obedece a sua palavra vive a providência de Deus. E de repente você pode falar para ele: bispo, você não sabe a minha situação, eu nem quero saber. Conta para Deus a sua necessidade. Você vê que até no momento da nossa fraqueza, nos afastamos um pouco de Deus, Deus ele manda uma palavra para nos aproximar dele, para nos restaurar. Por quê? Porque o profeta Isaías chega para Ezequiel que estava doente. E aqui a importância de falar a verdade. Porque a verdade eu aprendi que ela cura, ela liberta e ela traz vida. Então quando o rei Ezequiel adoece, a Bíblia é clara em dizer que é uma doença de morte. O profeta chega para ele e não profetiza que ele vai ficar bom. Não profetiza que Deus vai curar. Ele chega e confronta: olha rei, conserta a tua casa, porque tu vai morrer. Dessa doença, dessa você não escapa. E aí eu aprendi uma coisa, pastor, que quando Deus manda a palavra, Ele quer trabalhar na vida da pessoa. Então Deus ele manda essa palavra para o rei. Só que naquele momento o rei toma uma atitude. Ele se arrepende. E ele vai falar: Senhor, lembra-te que eu fui fiel, que andei nos teus caminhos. E aí vai falar com Deus. Deus fala: Isaías, volta lá. Fala para o rei que eu vou acrescentar mais alguns anos de vida. E ainda vou livrar o meu povo através da mão dele. Deus proveu não somente a cura para o rei, mas também a libertação do povo através das mãos dele. Você vive a providência de Deus. Não importa a sua situação no momento, não importa o que tenha acontecido. Eu estou aqui falando para você, segundo a palavra de Deus. Se você for fiel ao Senhor, você viverá a providência e as bênçãos de Deus na sua vida. Todos viveram. Todos que foram fiel a Deus. E se eu e você formos fiel a Deus, por que nós também não vamos viver? Então nós precisamos acreditar que independente da situação, independente da dificuldade que nós nos encontramos, Deus sempre tem uma providência para mim e para a sua vida. Seja fiel ao Senhor e Ele vai prover na sua vida. Ah, bispo, mas eu não preciso de cura, eu estou bem de saúde, eu não preciso de libertação, eu estou 100% com Deus. Mas tem alguém na sua casa que precisa. Aleluia. E Josué vai declarar o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai falar: a providência que eu preciso de Deus não é para mim, não é pessoal, mas é para o meu parente, para o meu familiar. Eu preciso da cura, eu preciso da libertação. Então busque a providência de Deus na vida do seu ente querido. Aleluia. Santo Deus. Veja que quando Miriam e Arão falam mal de Moisés, o que acontece?
vai ficar leproso e Moisés vai lá para Deus curar, para mostrar que Ele está vendo tudo que acontece ao nosso redor. Amém? No livro de Salmos 33, 18. Salmos 33, 18. Olha só. Eis que os olhos do Senhor estão sobre quem? Sobre os quê? Você teme ao Senhor? Se você teme, Ele está te olhando. Ele está te vendo. A palavra diz que aquele que nos guarda não dorme, não toscaneja. Então, em todo o tempo, Ele está olhando para mim e para você. Mas presta atenção, é sobre os que o temem e sobre os que esperam na sua. Ele está vendo. Quando o rei Salomão constrói o templo, inaugura, o que Deus vai falar para ele? Os meus olhos estarão atentos, os meus ouvidos abertos à oração que se fizer neste lugar. Então, a oração, os olhos de Deus, os seus ouvidos estão abertos para a nossa oração. Hoje, nós não precisamos mais do templo daquela época. Nós temos aqui a igreja, mas também temos a nossa casa. Que na oração do Pai Nosso, o Senhor Jesus vai ensinar: entra no teu quarto, fecha a tua porta, dobra o teu joelho e vai para o teu Pai que te vê em secreto. É muito importante, eu acho importantíssimo estarmos na casa de Deus, reunidos como igreja. Mas, quando não estamos na igreja, onde nós estivemos também, os olhos do Senhor estão sobre os que o temem e esperam na sua misericórdia. Número 19. Para lhes livrar as almas da morte e para os conservar vivos da fome. Então lembra que eu falei que o reino de Deus é um reino que não tem crise? O mundo pode entrar em crise, na miséria, na fome, mas o reino do meu e do teu Pai sempre há abundância. Sempre haverá abundância na minha e na tua vida, porque o reino do nosso Pai não tem fim. Aleluia. E se nós somos filhos de Deus, então nós vamos viver da providência do nosso Pai. E olha que interessante, aqui na terra, às vezes o pai deixa de comer para dar comida para o seu filho. É ou não é? O bom pai, ele faz o quê? Ele deixa de comer para dar o último alimento para o seu filho. E isso nem precisa ser crente. Amém? Nem precisa ser crente. O bom pai, a boa mãe, eles deixam de comer para, se preciso for, dar o último alimento para o seu filho. Mas olha a boa notícia: o nosso pai, ele jamais tem crise. Jamais vai faltar nada no reino dele. Aleluia. Eu nem quero herdar trono e ser rei, eu só quero ser filho do rei, do Deus Altíssimo. Para mim é muito bom, é o maior título que eu tenho. Não é de bispo, não é de pastor. O maior título que eu tenho é ser chamado filho do Deus Altíssimo. Esses dias eu ouvi uma conversa, pastor, o apóstolo falando, conversando sobre as pessoas. Eu prefiro ser chamado disso. É que eu sou bispo, é que eu sou pastor. A pessoa ungida a pastor não é mais para chamar de irmão, agora é pastor. Fui ungido a bispo, agora eu sou bispo, eu não sou mais pastor, eu sou bispo. Aí o apóstolo falou: quer me deixar feliz? Me chama de missionário, porque eu gosto de fazer missão, eu me sinto missionário. Eu falei: quer me fazer feliz? Me chama filho de Deus. Pronto. Precisa chamar de bispo, de pastor. Eu chego em várias igrejas aí que ele digo: irmão, pode ser irmão. Qual o nome do irmão? Pode colocar de Lima, que é mais fácil para chamar. Agora, se perguntar qual é o meu cargo, eu vou falar, porque eu também não vou mentir. O irmão tem cargo na igreja? Vai chegar: pode ser irmão, pode ser irmão. Qual é o seu nome? Lima. Irmão Lima. Pode ficar à vontade, amém. Não tem problema. Amém? Onde Deus quiser me apresentar como bispo, Ele vai me apresentar. Se for só como irmão, amém. Mas se quiser me chamar filho de Deus, amém. Glória a Deus, é melhor ainda. Aleluia. Amém? Então Ele está nos vendo. Ele está vendo a minha e a tua necessidade. Só que no reino de Deus não tem crise. E se eu sou filho desse Deus poderoso, dono do ouro, da prata, por que eu vou temer a crise? Mas o mundo está em crise, Estados Unidos está em crise, Brasil está em crise. E daí? Nós não dependemos do governo americano, nem do governo brasileiro, nem do povo de deputados. Nós dependemos de Deus. A minha
mas as coisas vão ficar difíceis. Não vai não. Você não crê? Ah, mas se o fulano ganhar vai ser pior. Ah, mas se dessa parte ganhar, vai tirar isso, vai cortar isso. E daí? A tua provisão vem de Deus. Não vem do presidente, não vem do governador, não vem do prefeito. José não dependeu do Egito para prosperar. Foi o Egito que dependeu de José para não padecer na fome. Por quê? Porque José era servo de Deus. Potifar reconheceu que a sua casa começou a melhorar porque José tinha o Espírito de Deus sobre a vida dele. E quando ele entrou na casa de Potifar, as coisas começaram a andar de uma outra maneira. Então, não é nós que dependemos do lugar, é o lugar que depende de nós. Porque se aonde nós formos, a palavra diz que as bênçãos do Senhor nos seguirão. Então veja, presta atenção nisso aqui. Aonde nós formos sendo obedientes, a bênção nos seguirão. Então, aonde nós estiver, a bênção está. Aleluia. Não é nós que estamos indo atrás da bênção, nós estamos levando a bênção. Amém? A Bíblia diz que será bendito na cidade e no campo. Então nós não dependemos de lugar. Você não depende de lugar, você não depende de pessoa. Você depende de Deus. A sua providência vem de Deus. O seu mantimento é Deus que vai preparar. A salvação da sua casa depende de Deus. A cura, a libertação depende de Deus. Amém? Você pode levantar a sua mão? Se você crê nessa palavra, a partir de hoje você viverá a provisão, a bênção de Deus sobre a sua vida e sobre a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Amém? Caminhando para o final, você vê lá em Lucas, capítulo de número 5. Lucas 5. Vamos ler um pouquinho agora? Vocês me ajudam? Amém? Olha só, vamos fazer como já é costume da igreja, que eu já sei que é costume. Eu leio um e vocês leem o outro, amém? Bom que é a mesma tradução. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu estar 2 barcos junto à praia do mar. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se a rede. E fizeram sinais aos companheiros que estavam no outro barco, para que os fosse ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de maneira que quase iam a pique. Amém? Deixa no versículo de número 5, por gentileza. Então veja, aqueles homens eram experientes, eles viviam do quê? Da pesca. Pescavam durante a noite e durante o dia vendiam para ter o seu mantimento, para ter a sua provisão para o seu lar. Só que naquela noite, nada pegaram, nenhum peixe sequer. Agora aprenda uma coisa. Antes de Jesus dar a ordem para eles retornarem ao mar e lançar as redes, o que Jesus fez? Ele pregou a palavra, ele ensinava. Então primeiro Deus vai mandar a palavra, primeiro Deus vai te ensinar, depois ele vai te dar a bênção. Porque você precisa aprender a depender de Deus, a viver os milagres de Deus. Não adianta querer de qualquer jeito, não vai
dá certo. Primeiro você aprende, depois você vive. Sim ou não? Então olha que interessante. Simão respondeu: olha, mestre, nós trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, não pegamos um peixe. Mas como é o Senhor que está mandando, veja só, sobre a tua palavra, debaixo da tua palavra, nós precisamos entender que nós vivemos debaixo da palavra de Deus. É quando Deus manda que nós fazemos. Sobre a tua palavra, agora que o Senhor está mandando, agora que o Senhor está falando, eu vou fazer. Aleluia. Louvado seja Deus. Pedro, Simão, né? E os pescadores não questionaram. Eles não falaram: não, nós somos experientes, nós fazemos isso há décadas, desde os nossos antepassados nós vivemos disso, nós sabemos o que estamos fazendo. Não tem peixe, nós passamos a noite toda lá, não tem peixe. Não. Qual foi a resposta? Sobre a tua palavra. Você vai viver debaixo da palavra de Deus. É sobre a palavra do Senhor que você vai